Dúvida, vocês vão me perguntando, tá? É muito importante, vai pondo no chat, aí ele vai me mandando, eu vou parando perguntando para vocês, tá? Pra gente não perder mais tempo. Eu sei que a gente tem 100 pessoas inscritas, tem 30 pessoas na sala, mas uma coisa que eu gosto é pontualidade e eu não acho justo com quem entrou no horário. Então nós vamos começar passando e depois a gente vê o que a gente faz, certo? Então vamos lá. Eu não tô vendo vocês, então se vocês. Eu gostaria de ver todo mundo, mas eu não consigo. Só um minutinho, gente. Só mais um minuto aqui. Pra eu brigar com a tecnologia. E o duro é quando você já sabe que tem. Vamos lá. Bom, então a gente vai começar a turma 4 do método BIM on, né? Graças à pandemia a gente começou aí com esse projeto que eu tenho desde 2014. Então, eu vou me apresentar primeiro para vocês entenderem como vai funcionar, tá? Então, funcionamento e objetivo nosso, qual vai ser? São 3 aulas de 1h30 que eu vou gravar e vou mandar o link para vocês no grupo do WhatsApp, depois que ela subir pelo Drive, tá? Para vocês poderem assistir de novo. E sempre na aula eu vou deixar uma senha para poder saber se você assistiu a aula ou não, tá? Por que isso? Porque eu envio um certificado no final do curso e eu não acho justo mandar um certificado para quem não fez o curso, né? Então acredito que a gente precisa realmente conseguir assistir, né? Ver a aula com certeza para a gente poder entender. Então, daí tem a certificação que eu mando no final, que a gente preenche um formulário para entender o feedback de vocês também, tá bom? Então, esse fica o nosso combinado. E qual que é o funcionamento do nosso curso? Nós vamos começar com a primeira engrenagem do método BIM, que é a programação neurolinguística. Então, a aula de hoje vai ser sobre PNL, a base da PNL, como a PNL ajuda a gente no nosso dia a dia. A segunda aula a gente vai vir com análise de comportamento, né? Preferência de comportamento, nós vamos entender bastante disso na segunda aula. Então, modelo de mundo, crenças, valores, critérios, comportamento e assim sucessivamente. Na terceira aula, a gente vai falar sobre coaching, então, como essa ferramenta pode realmente nos ajudar a fazer uma compilação de tudo aquilo que eu vou ensinar nas 2 primeiras aulas. E também nós vamos falar sobre percepção, que na minha visão tá até em vermelhinho aí, a cereja do bolo que faz a gente conseguir ter uma noção geral disso e aplicar na nossa vida pessoal e também na nossa vida profissional. Lembrando que primeiro a gente tem que focar no nosso pessoal para que a gente consiga ter resultados profissionais, né? Normalmente as pessoas invertem, mas o verdadeiro, o contrário é o verdadeiro, porque se você melhorar como pessoa, você melhora em todas as áreas da sua vida. Então, esse vai ser um funcionamento e objetivo do nosso curso, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão poder entrar em contato comigo. Depois dessa primeira aula, eu vou liberar o grupo do WhatsApp para a gente trocar, para a gente compartilhar, né? Peço desde já que não falem bom dia, boa tarde, boa noite, porque senão as pessoas vão começar a sair e esse não é o objetivo do grupo do WhatsApp. Feito isso, vou apresentar para vocês. Eli, se tiver algum problema de som, você me manda no WhatsApp que eu tô vendo você direto aqui, tá bom? Então, eu sou a Beatriz Benetton Grandão La Torre Bragion, mais conhecida como Bea Bragion, né? Passo bem rápido o meu nome porque é bem grande. Então, eu sou de Peixes, com ascendente Libra e Lua em Capricórnio. Por que você fala disso, né, Bea? Porque eu gosto muito de astrologia, né? Inclusive, todo esse problema que nós estamos tendo é Urano no céu em quadratura com a Lua, né? Então, se eu soubesse disso antes, eu talvez tinha mudado a aula, mas vamos lá, é importante a gente estudar um pouquinho de tudo, né? Eu gosto de compartilhar meu conhecimento para ressignificar nosso modelo de mundo e ajudar o maior número de seres humanos, para que tenham consciência de quem são. Então, tudo que eu faço na vida é para ajudar as pessoas a entenderem quem elas são, para que realmente elas possam ter melhores resultados aonde elas quiserem, seja na educação, seja na família, seja no trabalho. Então, só para vocês entenderem um pouquinho da minha formação, eu fiz educação física, depois eu fiz pós em fisiologia do exercício
e daí me faltava alguma coisa, eu comecei a ir para a área da programação neurolinguística. Então, eu fiz um practitioner, fiz outro practitioner, fiz trainer, fiz master, fiz mais trainer, fiz uma certificação internacional de coaching, fiz uma certificação internacional de PNL, que tem que comprovar 900 horas de atendimento. Aí eu fiz mais análise de comportamento, fiz mais coaching, fiz análise, fiz a reaprendizagem criativa, sou criadora do método BIM, fiz Theta Healing, fiz um curso específico para quem tem problema, né, de deficiência no sistema nervoso central, que é o Treine, o MIG e o BABY. E hoje eu atuo como fisiologista numa clínica de neuroreabilitação infantil, né? Fiz o curso de educação inclusiva, neuropedagogia e sempre estou aprendendo, né? Então essa foi a forma que eu criei para mostrar um pouco do meu currículo, que não muda absolutamente nada de quem eu sou para vocês, mas para vocês entenderem da onde eu tirei um pouquinho de tudo isso que eu vou ensinar para vocês de forma extremamente transparente, extremamente clara e objetiva. Porque todas essas ferramentas que eu aprendi, a minha maior dificuldade sempre foi em entender a claridade das ferramentas, porque elas são ferramentas muito complexas. E no nosso dia a dia, a gente não precisa de coisas difíceis de aplicar, nós precisamos de coisas fáceis de aplicar para que a gente possa potencializar cada vez mais os nossos relacionamentos. Então, continuando lá, o método BIM, ele nasceu da mitologia grega, que Bia na mitologia grega é Titânia, que representa a força, responsável pela emoção da vivência dos mortais, né? Então, a Bia, na mitologia grega, era uma deusa que lutava pelos seus, ensinava as pessoas a lutarem, gostava muito da força, então ela era amante da justiça e punidora das trapaças, então eu vi que tinha que ser método BIM, e BIM em alemão significa sou, então faz todo sentido para o método. O método BIM, ele tem como objetivo ressignificar o modelo de mundo de educação, e quando a gente fala de educação, entenda a educação como tudo, porque se você está aprendendo, você está se educando, né? Então, educação ali entra em todos os conceitos, mas principalmente famílias, crianças, escola, crianças, terapeutas, crianças, né? Para que a gente possa entender um pouco mais dos outros. Tudo bem até aqui, gente? Tá tranquilo? Tá? Então tá bom. Eu consegui deixar o chat aberto aqui, então eu não consigo ver vocês, não sei por qual motivo, mas vocês estão vendo tudo certinho aí a minha tela, certo? Só pra gente confirmar que tá tudo bem. Então, se alguém puder me mandar no chat lá que tá vendo, porque eu não tô vendo vocês, então eu não consigo calibrar vocês. Beleza. Então foi. Então vocês conversam comigo no chat que eu tô conseguindo ver vocês. Então vamos começar lá com a programação neurolinguística. O que é a PNL? A PNL é uma ciência que estuda nossos modelos mentais, desde como eles se formam até como afetam nosso comportamento e nossa aprendizagem. Então a PNL, e hoje eu vou falar de PNL, e a PNL faz parte do método BIM como primeira base principal, ela é extremamente importante para entender como os nossos pensamentos influenciam os nossos comportamentos e o nosso nível de aprendizagem. Depois a gente traz, né, a análise de comportamento, e a análise de comportamento é o estudo do comportamento humano a partir da interação entre organismo e ambiente, né? Então aqui a gente vai entender nosso modelo de mundo, vocês vão ter que falar sobre a história de vocês, assim como eu vou falar da minha história para vocês. Vocês vão ter que entender um pouco mais sobre as crenças que você tem, sobre os critérios que vocês têm, qual é a preferência de comportamento de vocês. E por que primeiro eu falo de vocês? Porque para a gente entender o outro, primeiramente a gente tem que entender sobre nós. Não tem jeito, tá? Não tem como a gente conseguir entender do outro sem entender da gente. Depois o método BIM vem e traz a parte do coaching, que daí o coaching é um processo sistemático, racional, colaborativo, orientado e focado 100% em solução. O coaching no método BIM é uma ferramenta que vem com a racionalidade dele para que a gente possa realmente colocar as estratégias em funcionamento de tudo que a gente aprendeu na PNL e tudo aquilo que a gente aprendeu na análise de comportamento. E a percepção, que para mim, na minha visão, é a cereja do bolo do método BIM, que é aprender por meio dos nossos pensamentos e intuições. Nós vivemos o nosso dia a dia não conectados com nós mesmos,
passa-se muitas respostas por nós e a gente nem percebe. Então a percepção, ela vai fazer com que você realmente se conecte com você, né? Tenha amor próprio para que você possa amar os outros verdadeiramente e possa se conectar com os outros verdadeiramente. Aí é o nosso método BIM, né? Então o método BIM definitivamente é a gente ter o nosso cérebro na mão, é a gente conseguir ter consciência de quem nós somos para que a gente possa ter melhores resultados no futuro. Sendo assim, a gente precisa começar a nossa aula com uma coisinha que se chama retire o lixo, né? Então, para a gente aprender as coisas, nós precisamos estar com a mente vazia. E para a gente estar com a mente vazia, nós precisamos retirar todo o lixo. E o que significa retirar o lixo? Significa limpar, né? A gente precisa limpar a nossa mente. Então, o que será que a gente precisa fazer para que a nossa mente esteja pronta para realmente aprender? Então, primeiro, aqui ninguém sabe nada. Eu não sei o que você sabe e você não sabe o que eu sei. Então, primeira coisa, esquece que você sabe alguma coisa. Esquece seus preconceitos pela PNL, esquece os seus preconceitos pela análise, evite comparar cursos, evite comparar metodologias, porque quando a gente entra em comparação, a gente entra num estado de não aprendizagem e isso faz com que a gente não aprenda nada. Então é de extrema importância que você fale assim, não sei, pare de ter medo de errar. É importante errar, os nossos resultados eles são feitos dos nossos erros, então se tiver dúvida, pergunte, não hesite em perguntar. Eu vou abrir o grupo para vocês poderem trocar, para a gente realmente conectar essas 100 pessoas, para que a gente se torne conectores de conhecimento e de desenvolvimento para as pessoas. Feito isso, a gente tem mais uma coisa, é evitar julgamentos, né? Hoje eu lavei o cabelo hoje, né? Não pus boné, né? Mas eu uso boné, eu gosto de boné, faz parte de mim o boné, porque como vocês viram, eu fiz educação física, eu amo isso. Então evite julgar. Quando a gente entra em julgamento, seja de conteúdo, seja se você encontrar algum erro de português, já peço perdão, a gente conferiu, reconferiu, mas nós somos seres humanos, estamos passíveis a erro. Então, se você entrar em julgamento, cuidado, você precisa limpar a sua mente, você precisa entender por qual motivo você está julgando, tá? Evite preconceitos, né? Porque quando a gente tem um preconceito, a gente já começa a julgar, e se a gente julga, a gente não aprende. E nós vamos fazer alguns combinados, né? E quais são os nossos combinados para que tudo isso dê certo? Você precisa querer aprender, né? Você precisa querer aprender. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui estão a fim de aprender. Virou a pandemia de alguma maneira, virou a chavinha aí dentro ou potencializou essa chavinha da evolução, e eu tô aqui para te ajudar com isso, tá bom? Vai até o final, gente. Vai até o final. Eu abri 100 vagas para esse curso. Foram feitas 110 inscrições. Eu já tenho dentro de mim que nós vamos acabar esse curso com 40, 30 pessoas, mas eu desejo do fundo do meu coração que vocês quebrem essa minha crença e a gente termine o curso com 60, 70 pessoas, tá bom? Quando eu falo ir até o fim, é para você se comprometer comigo, se comprometer com o grupo e principalmente se comprometer com você, tá? Porque eu me comprometo 100% com a turma 4. Eu vou dar o máximo que eu puder para vocês. O método BIM 4, para vocês terem noção, já é o 2.0, porque eu já, né, como diz Murilo Gun, eu já masterizei ele, eu já melhorei ele e eu tenho certeza que ele está fenomenal. Então, você que já fez o método BIM, seja bem-vindo ao método BIM 2.0, porque ele está sensacional. Muito bem. Feito isso, alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Alguém, se quiser falar, depois levanta a mãozinha aí que a gente vai entrar, tá bom? Então, pra gente começar, eu quero tanto ver vocês, eu vou conseguir ver vocês, porque ver vocês, gente, pra mim, é uma coisa que vocês não têm noção quanto é importante ver vocês pra mim, vocês não têm noção quanto isso é importante, né? Eu tinha conseguido por vocês aqui, e agora eu não consigo mais. E eu não sei por quê, se alguém souber, me avisa. Mas assim, é de extrema importância que... Agora eu já não sei se vocês não estão vendo a minha tela mais, né? Pelo jeito. Ou estão vendo a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela e não estão me vendo. Só um minuto. Só peço um minuto que eu vou conseguir... Eu vou conseguir ver vocês. Eu vou.
Eu vou. Se não for, depois se alguém depois souber como faz para ver a galera, vocês me ajudam, tá bom? Porque. Boa noite. Boa noite. Clica em... Depois de participantes, você seleciona o modo de visualização, tá bom? Aí na sua tela, clica no meio da tela, vai aparecer participantes lá embaixo. Você seleciona o modo de visualização. Modo de visualização. Ixi. Bom, não vai ser dessa vez que eu vou conseguir ver vocês. Mas tá bom, depois a gente vê. Mas a minha tela vocês estão vendo ainda, certo? Então, beleza. Então vamos continuar. Vamos continuar porque a vida é bela e não dá pra gente parar. Oi. Oi? Estão me vendo? Beleza? Vamos lá continuar. Então, vou voltar aqui. Então, para a gente entender então a PNL, né? Como eu falei para vocês, é a ciência que estuda nossos modelos mentais, desde como eles se formam até como afetam os nossos comportamentos e nossa aprendizagem, tá? O que nós vamos falar da PNL, né? A gente precisa entender só um pouquinho, bem breve, a história da PNL, que ela surgiu em 1970, né, com o Richard Bland e o John Grinder, que eram estudantes, e eles queriam entender o modelo de mundo das pessoas. Eles estavam querendo entender como que as pessoas pensam, como que as pessoas enxergam, né? Qual que era o padrão, por que as pessoas tinham padrões e como que eles iam conseguir realmente entender esse padrão para conseguir entender a influência dos pensamentos nas ações. Então, os dois foram sensacionais e daí criaram um monte de coisas para a gente poder estudar e eu vou ensinar para vocês, tá? Então, princípios da PNL. Vocês estão vendo a minha tela inteira, né? Não? Fui querer sair, tá vendo? Isso é coisa de pessoas que são gerais. Pronto, agora foi. Então, princípios da PNL. Como organizamos nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, a PNL começa aí. Como que a gente organiza isso? Como que será que a gente pensa? Como será que a gente sente? Como que são as nossas ações? Né? Então, a PNL ela vem daí. O método BIM nasceu, o começo da fórmula, assim. O método BIM é uma fórmula de comportamento, tá, gente? Depois, o segundo princípio da PNL é como eles funcionam juntos para produzir nossas experiências. Então, olha só que interessante. É muito importante a gente entender quais são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Só que, infelizmente, o ser humano não dá valor para isso. O ser humano dá valor para comportamento e resultado. Só que os nossos resultados são influenciados pelas nossas crenças. Então é de extrema importância que a gente entenda como que funcionam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e como eles produzem as nossas experiências e a PNL vem aí. Vocês vão ver que ferramentas sensacionais, gente, de verdade. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Aí a PNL traz pressupostos, né? E é muito interessante porque as pessoas respondem às experiências, não à realidade em si. Então, olha que interessante. Primeiro pressuposto da PNL: as pessoas respondem às suas experiências, não à realidade em si. Eu tenho como experiência ver os meus alunos na tela. Eu gosto disso. Né? Mas a minha realidade agora não consigo ver, então eu preciso me readaptar, entender o sentimento que eu tô tendo, entender os pensamentos que estão vindo e focar no que eu tenho que fazer, porque a minha realidade hoje é sem ver vocês, mas as experiências que eu trago são experiências que eu consigo ver. Então é bem legal porque a gente consegue ir dando experiências reais do que vem acontecendo, né? Ter uma escolha é muito melhor do que não ter uma escolha. Então, às vezes, as pessoas, elas têm escolhas e isso afeta muito os comportamentos dela. Né? Então, o que é interessante a gente pensar? É muito mais importante a gente poder ter uma escolha do que a gente não ter uma escolha. E assim, ó, saúde não te dá escolha.
Se você tiver com corona, com falta de ar, você vai ter que ser entubado, você não tem escolha. Então é muito melhor você ter uma escolha do que você não ter uma escolha. As pessoas fazem o melhor que elas podem naquele momento, né? Então, nesse momento eu fiz meu melhor. Nesse momento eu tentei ver vocês, mas eu não consegui, mas tá tudo bem. No próximo, se isso acontecer, jamais eu vou tentar fazer isso de novo. Então a gente faz o melhor que a gente pode. Se você errou na sua vida alguma vez, eu acredito que todo mundo aqui errou, você fez o melhor que você poderia fazer. Não dava para ser diferente. Tudo bem? Você fez o melhor que você podia fazer, tá? E quando eu falo melhor, é melhor. Você não podia ter feito diferente. Talvez se passasse 2 segundos, você fizesse diferente. Tá? As pessoas funcionam perfeitamente. Nós funcionamos perfeitamente dentro daquele nosso momento, tá? E ponto final, no pressuposto da PNL. Não tem como a gente discutir com isso. A gente tem que entender e entender às vezes por qual motivo que a gente não concorda com isso. Toda ação tem um propósito. Toda ação tem um propósito, por pior que ela seja, tem um propósito. Sexto pressuposto da PNL. Todo comportamento tem uma intenção positiva. E daí aqui é sensacional, porque olha só, alguém quer um golinho? Tem gente que vai dar risada, né? Ó, não é absolute, tá? É água. Todo comportamento tem uma intenção positiva. E tomar água na garrafa de absolute é muito interessante porque as pessoas já entram em julgamento. Né? As pessoas já entram em julgamento, as pessoas já ficam pensando, nossa, mas ela vai tomar absolute no meio do curso, né? Então, todo comportamento tem uma intenção positiva, tá? A mente inconsciente equilibra a mente consciente. Então, assim, a gente pode dividir a nossa mente em dois. No inconsciente, que é a nossa mente irracional, que é a nossa mente emotiva, que é a nossa mente que não sabe o que é certo e o que é errado, que a gente pode considerar a nossa mente como a nossa mente de criança, tá? E ela equilibra a nossa mente consciente, que é a nossa mente racional, que é a nossa mente que a gente sabe. As ferramentas que vocês vão aprender hoje, vocês vão aprender a utilizar as ferramentas de forma consciente, porque vocês já fazem as ferramentas de forma inconsciente, só que vocês não sabem disso. O significado da comunicação é a resposta que você obtém. O significado da comunicação é a resposta que você obtém. E aqui é muito legal, porque olha só que interessante. Normalmente as pessoas falam que o problema da comunicação é de quem ouve. O problema da comunicação é de quem fala. Porque se eu sei falar para a pessoa que eu estou falando, eu tenho uma comunicação assertiva. Então, o significado da comunicação é a resposta que eu tenho. Então, se a resposta não foi da forma do que eu esperava, talvez eu não comuniquei direito. Né? Então é por isso que, pra vocês terem noção, é por isso que eu faço o formulário de final de curso, para entender se eu consegui suprir as minhas expectativas e a de vocês perante o primeiro formulário que vocês fizeram, para eu conseguir ver aonde eu posso melhorar. E eu já sei que eu tenho que melhorar, que eu não preciso ficar vendo vocês, já sei, já entendi. O nono pressuposto da PNL, nós já possuímos todos os recursos que a gente necessita. Ou se a gente não possui, a gente pode criar. Tá tudo dentro da nossa mente. Mas para a gente poder saber disso, a gente tem que ter consciência das nossas âncoras. O que são âncoras, Bea? Calma, eu vou explicar o que são âncoras. Né? Uma coisa bem interessante, gente. 85% das pessoas que se inscreveram nesse curso nunca tiveram contato com a programação neurolinguística. Olha que loucura. Isso ele só vem aumentando, né? Isso para mim essa pesquisa ela é muito interessante porque realmente as pessoas não conhecem, o meu objetivo é ensinar isso. O 10º pressuposto da PNL, mente e corpo formam um só sistema e ambos se influenciam. E daqui eu falo para vocês, por isso que eu fiz educação física e fui estudar a mente. Porque assim, o nosso corpo influencia a nossa mente e a nossa mente influencia o nosso corpo. Quer ver? Se você tá com um problema psíquico, o médico vai te dar remédio, mas ele vai te falar, você precisa fazer atividade física. Sim ou não? Se você tá com problema no corpo,
o médico vai falar para você, você precisa meditar mais, relaxar um pouco mais seu ritmo, controlar mais seus pensamentos. Quem tá com problema no corpo, toma o remédio, mas o médico sempre vai falar, os médicos que entendem isso, né, e conseguem entender a gente como um todo, a gente precisa controlar a nossa mente, porque 90% das doenças são psicossomáticas. Então, se o nosso corpo tá respondendo, isso eu vou explicar para vocês na terceira aula, se o nosso corpo tá respondendo, com certeza é alguma coisa que a nossa mente está mandando. Então a gente precisa ter isso como foco para você. Se você está com um problema no seu corpo, para e começa a perceber o que está acontecendo na sua mente. Processamos todas as informações por meio da nossa mente. E a 12, a modelagem de desempenho bem-sucedida leva à excelência. Né? O que significa isso, gente? Vocês vão aprender que âncoras fazem a gente ter melhores desempenhos. É exatamente isso. Se você modelar, né? O que é modelar, Bea? Porque para mim modelar é tão simples. Modelar, imagina que você tem uma massinha e você tem um modelo que você quer fazer o Mickey. Você não põe lá dentro a massa e sai o Mickey? Modelar é isso. É você copiar alguém. Né? Então você usa uma ferramenta que é o modelo para você fazer o Mickey, né? Então você tem sempre, vocês, né? Tenho certeza que vocês têm referências com quem vocês modelam, aquilo que vocês pegam um pouco de melhor. E por que não pegar os nossos pontos melhores, né? Por que não modelar nós mesmos em alguns momentos da nossa vida? E se quiser compreender, você tem que fazer. Né? Então, por que eu sei tanto da PNL? Porque faz 10 anos que eu faço isso. Né? Por que as pessoas falam, nossa, Bea, mas como você consegue se comunicar bem? Como você parece que você tem o dom disso. Gente, faz 10 anos que eu faço isso. Né? Quando eu comecei, uma câmera para mim era muito difícil. Tem gente que me pergunta, eu quero fazer vídeo, o que eu faço? Começa a fazer. Porque se você quiser que a sua mente aprenda, você tem que fazer. Fechou aqui? Dúvidas em pressupostos da PNL, gente? Não, né? Tranquilo. Se tiver dúvida, põe aqui que eu tô lendo o chat de vocês, tá bom? Então, vamos para a primeira ferramenta da PNL. Calibragem. Calibragem. E aqui entra o motivo por qual eu gostaria de estar vendo vocês. Porque quando a gente... Calibragem é assim, ó. Por que você calibra o pneu do carro? Já respondeu, né? Para o carro poder andar equilibrado, não é isso? O carro anda com um pneu murcho? Anda. O carro anda com 2 pneus murcho? Anda. Mas começa a dar problema na suspensão, né? Então a gente tem que sempre calibrar os pneus para manter o equilíbrio do carro, sim ou não? Vão conversando comigo no chat então, tá bom? Sim ou não? Então, se sim, a gente precisa calibrar o outro também. Porque, pasmem, mais ou menos, tá? Que tem literaturas que falam um pouco mais, literaturas que falam um pouco menos, mas mais ou menos 93% da comunicação é não verbal. Você não precisa falar para você se comunicar. Nós estamos falando de comunicação. A fala é uma ferramenta da comunicação, tá? É 7% da comunicação. O resto vem da calibragem. Então, a calibragem é você olhar para o outro e entender o outro com aquilo que você está vendo. É olhar além do que ele fala. Né? E daí tem vários livros, né? O Corpo Fala, tem vários seriados que dá pra gente treinar isso. E um seriado, depois eu vou mandar no grupo pra vocês, é Lie to Me. Alguém já assistiu Lie to Me? Lie to Me é um seriado sensacional, é um seriado que realmente faz a gente calibrar e entender a calibragem, tá? É muito sensacional. Então, calibrar é você ler o outro. Vocês estão me calibrando aqui. Vocês perceberam que a hora que eu comecei a ficar desesperada, que eu tirei a tela de vocês, que eu não conseguia voltar, eu comecei a ficar vermelha. Isso é uma calibragem. Eu comecei a entrar entre aspas, em desespero. A minha mente começou a falar, volta, volta, volta. E a outra mente, quero ver vocês, quero ver vocês. E assim foi, entendeu? Então, a calibragem é você enxergar o outro. É você conseguir ler. Então, tem gente agora que tá assim, ó, entendendo o que eu tô falando. E tem gente que tá sem entender, né? Então, quem tiver dúvida, me pergunta. Dúvida sobre calibragem? Não? Podemos seguir? Obrigada, viu, Fabiola? Dani? Renata? Foi, né? Então, calibragem foi. Vamos continuar, então. Depois da calibragem,
Olha as pezinhas. Conseguem calibrar essa foto, gente? Tá vendo que tem gente igual, tem gente espelhada, né? Com perna diferente um do outro. O que nós estamos falando? De rapport. O que é rapport? Rapport é sintonia. Rapport é sintonia, né? Então é muito interessante a gente entender a calibragem para a gente poder ir para o rapport. E olha só que sensacional, né? Se eu entendo que se eu tiver a calibragem eu vou conseguir entrar no rapport, a engrenagem ela começa a funcionar. Então, por que é importante eu ter sintonia com as pessoas? É importante ter sintonia com as pessoas, porque quanto mais sintonia eu tiver, mais resultado eu vou ter, né? E daí existe rapport de comportamento, que a foto já está trazendo para vocês aí, ó, uma foto, se você for numa reunião, você vai perceber que as pessoas elas vão sentar praticamente iguais, pode pular uma outra, ou elas vão se espelhar, porque o rapport ele pode ser espelhado. Então, vocês lembram aquele programa que tinha Sombra, que era de palhaço, ficava seguindo as pessoas, fazer as mesmas coisas? Aquilo é rapport. É você entrar em sintonia de comportamento com o outro. Aí existe o rapport de respiração, né, que é um rapport onde você consegue entrar em sintonia de respiração com o outro sem ele perceber. E quando você consegue fazer isso, as coisas começam a se equilibrar, as coisas começam a ficar em sintonia, tá? Porque assim, eu falo muito rápido, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam, tá? Então, é de extrema importância que a gente entenda que se eu tô numa sala sem sintonia, sem rapport, se eu sei a ferramenta, eu posso ter a responsabilidade de trazer esse rapport para a sala. Então, seja imitando alguém que não está muito afim, seja eu vendo a respiração daquele líder que está precisando daquela ajuda, então, sem ele perceber, eu respiro junto com ele. Não precisa fechar o olho, tá? É que quando a gente respira, normalmente a gente fecha o olho. Mas quando respira fundo, né? Então, é você entrar em sintonia de comportamento com o outro para que você tenha mais resultados, tá? Então, ouvir um rapport agora, vocês vão ouvir rapport todo o tempo, tá? Aí existe rapport de liderança. E rapport de liderança, gente, é assim, ó. Líder é aquele que faz. Para você ter um rapport de liderança ok, você precisa ter um líder congruente. Anotem essa palavra. Primeiro, eu vou anotar quantas vezes eu falo ela. Primeira vez, né? Congruência. Um líder bom é um líder congruente, é um líder que fala e executa. Porque senão não existe rapport, não existe sintonia, né? Vocês conhecem equipes onde um liderado é mais líder com a equipe do que o próprio líder? Simplesmente porque esse liderado ele tem mais rapport, mais sintonia com o grupo, tá? Então é muito importante que a gente entenda sobre rapport. Dúvidas em rapport? E daí eu vou trazer para vocês 4 técnicas para a gente conseguir criar rapport. 4 técnicas para a gente conseguir criar rapport. Então, primeira técnica para criar rapport: encontrar um terreno em comum. Então, primeira técnica é encontrar um terreno em comum. A maioria das pessoas que fizeram a inscrição, né, ou fizeram porque encontrou um terreno em comum dentro do que eu escrevi lá, queria entender mais sobre isso, né, queria se aprofundar mais nas ferramentas, então já entrou em sintonia com o que eu queria, já entrou em sintonia com o objetivo do curso, né? Depois que a gente cria um terreno em comum, a gente tem que criar experiências compartilhadas, né? Então tem gente aqui que fez o curso do GAN, que está vindo, né, junto de uma comunidade que é uma comunidade mútua de ajuda, então eu ajudo e depois eu sou ajudada e assim vai. Então tem gente que tem experiências compartilhadas comigo pela minha vida pessoal, que conhece a minha história, tem gente aqui que alguém indicou para fazer o curso porque essa pessoa gostou muito. Tem gente aqui que fez o curso e quis fazer de novo. Então, quanto mais experiência compartilhada você tiver, mais rapport você vai ter, tá? Mas, B, eu nem conheço a pessoa, como que eu vou ter rapport com ela? Criar um terreno em comum. Você primeiro ouve o que a pessoa fala, e daí para criar experiências compartilhadas, você pode criar analogias, você pode criar histórias para que esse rapport fique cada vez mais gostoso, cada vez mais assertivo. E histórias e analogias, gente, não é mentira, tá? Histórias e analogias conscientes. Não vai mentir fatos, você vai fazer analogias para encontrar esse rapport cada vez mais profundo. Tem que ser empático,
né? Você tem que se colocar no lugar do outro, porque se não se colocar no lugar do outro, o rapport não existe. O lugar mais difícil do mundo é o lugar do outro, né? Você pode me falar assim, eu sou empático, Bea, mas será que se num momento de grande dificuldade você vai conseguir ser? São nos momentos de maior dificuldade nossa que a gente vai conseguir entender isso, tá? A gente tem que treinar isso todos os dias, a empatia. E espelhar comportamentos, né? Então, se eu tô com a perna cruzada e você quer começar a criar um rapport comigo, você pode começar espelhando comportamentos. Você não precisa utilizar elas em ordem, você pode utilizar ela cruzada, você pode utilizar aquilo que você tiver mais em sintonia no momento, tá bom? E agora, para vocês entenderem, é muito importante que vocês entendam por qual motivo que eu gosto tanto de falar de rapport. Porque rapport é a ferramenta da PNL, na minha visão, que faz todas as outras funcionarem. Porque a calibragem você vai conseguir fazer muito bem feita se você tiver rapport com outra pessoa. A pessoa às vezes nem percebe que está em rapport com você, mas agora você começa a perceber que você está em rapport com a pessoa. Tudo bem, gente? Foi? Foi rapport? Então, nós vamos agora para âncoras. E olha que delícia falar em âncoras, né? Falar em âncoras, na minha visão, é exatamente como está nessa foto. Pode ser muito pesado, mas quanto mais consciência você vai tendo, mais corda você vai ganhando e menos peso você vai carregando. Gravou essa? Ainda bem que tá gravando, essa ficou sensacional. Quanto mais consciência você vai tendo, mais corda você vai ganhando e menos peso você vai carregando. Ó, essa ficou top. Âncoras são memórias. Âncoras são as suas memórias. E você tem memórias desde quando você está na barriga da sua mãe. Tudo bem? Você tem memórias, eu parei a tela agora, tá? Vocês têm memórias desde quando vocês estão na barriga das suas mães. Olha isso. Então, assim, vocês têm consciência das suas memórias? Como que está a consciência de vocês? Como que vem a consciência do modelo de mundo de vocês? Quais são as âncoras que vocês estão carregando que talvez você não queira mais carregar? É importante a gente pensar nisso, não é? Agora eu tô vendo vocês, tá? Porque agora tem que ver um pouquinho, tá? Então faz sentido isso, gente? Né? Tem gente até abrindo tela para mim. Então as suas âncoras são as suas memórias. O quanto que você dedica do seu dia para ter consciência das suas âncoras, das suas memórias? A gente não dedica o tempo para isso. Agora com a pandemia tem gente que está conseguindo dedicar um pouco mais, mas tem gente que não tá. Ainda tem gente que não entendeu, que precisa entender mais sobre si mesmo. Mas tá tudo bem, nós estamos fazendo a nossa parte, lembra? Sem julgamento, tá? Quanto menos julgamento a gente tiver, mais aprendizado a gente vai ter. Tudo bem? Então, âncoras são as suas memórias. E daí é muito importante a gente entender quais são as nossas âncoras, né? Por que será que as nossas âncoras elas podem atrapalhar a nossa vida, né? E daí aqui tem uma tela para vocês que é do nosso momento de excelência, né? Então, o que é nosso momento de excelência, né? Nosso momento de excelência é aquele momento na nossa vida aonde nós fomos excelentes, aonde a gente supriu todas as expectativas que a gente tinha daquele momento. Você consegue lembrar de um momento assim? Aí vocês podem fazer assim para mim, ó. Ó, tem uma pessoa aqui na sala que eu acabei de ver que disparou uma âncora em mim de quando eu tinha uns 12 anos, uns 6 anos, eu acho. 6, 12, sei lá, oi cá, né? Então, é assim, gente, as nossas âncoras são assim, a gente precisa ter consciência delas. E eu vou fazer um exercício com vocês, e daí eu peço que vocês realmente se concentrem nesse exercício, tá bom? É o exercício de excelência, então é o seu círculo de excelência. Como vai funcionar esse exercício? Ele é muito fácil e muito prático, tá? Muito fácil, muito prático mesmo. É a primeira vez que eu tô fazendo isso online. Deus me proteja, vai dar tudo certo, vocês vão adorar, né? Então, o que nós vamos fazer? A âncora que nós vamos instalar, porque lembra lá o pressuposto da PNL
que a gente modela os nossos momentos de excelência, vocês lembram disso? Então, nós vamos modelar o momento de excelência nosso, tá? Então, âncora nada mais é do que memórias. Então, tudo que eu faço com o meu corpo se torna uma memória, sim ou não? Tá? Então, nós vamos fazer assim, ó, dedo com dedo, assim, ó, apertar a unha aqui, tá bom? Essa vai ser a nossa âncora. Essa vai ser a memória que a gente vai instalar. Tudo bem? Então, quando eu falar para vocês, façam o movimento do dedo, vocês vão fazer assim. Fechou? Então, prestem atenção. Vocês vão ouvir minha voz agora, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, tá? Vai comigo, relaxa a mão, vai dar tudo certo, né? Vai ser sensacional isso. Isso. Fechem os olhos e agora vocês vão respirar fundo e soltar o ar. Mais uma vez. Isso. E agora vocês vão buscar um momento de excelência na vida de vocês. Um momento que vocês supriram as expectativas de vocês. Um momento em que você conseguiu fazer mais do que você achava que você ia fazer. Um momento que você sentiu vibrar dentro de você a sua competência. Você sentiu vibrar a sua felicidade daquele momento. E quando você encontrar esse momento, você vai fazer um movimento com seus dedos. E esse momento, você vai aumentando o som desse momento. Você vai vendo o que você via, você vai ouvindo o que você ouvia, você vai aumentando o som, vai colocando cor. Isso, e faz o movimento com os dedos, como se você estivesse vivendo isso de novo. Aí, abre os olhos, todo mundo, volta pra terra. Todo mundo aqui comigo? Mexe as mãozinhas assim, ó, todo mundo aqui comigo. Isso. Quem eu não tô vendo a câmera aí, tá tudo bem, tá bom? Agora, quer ver como funciona? Não precisa fechar mais o olho e pra fazer âncora não precisa fechar o olho, tá bom? Você pode fazer âncora com o olho aberto, não tem problema. Teve gente que não fechou o olho e tá tudo bem. Quem se sente confortável, fecha. Quem não sente, não precisa. Faz esse movimento aqui, ó, que vocês acabaram de fazer. E percebam qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça. É o momento que a gente pensou, sim ou não? Se não foi o momento que você pensou, você faz de novo. Tudo bem? Deu certo? Então, assim, o que acontece? Uma âncora, ela dura mais ou menos 72 horas, tá? Se você fizer ela todo dia, isso significa que ela vai durar muito mais. Se você esquecer dela, significa que ela vai durar 72 horas. Tá bom? Mas eu acabei de instalar um filtro em você. Então você vai fazer todo dia isso para você ficar lembrando dos seus momentos bons na sua vida. Porque a nossa mente, ela foi treinada para a gente lembrar dos momentos ruins. Ela foi treinada para ter milhões de pensamentos negativos e só um pouquinho de pensamentos positivos no nosso dia. Então essa âncora ajuda a gente a trazer a nossa sintonia de volta. Tudo bem, gente? Tranquilo? Dúvidas em âncora? Não, né? Ai, eu não sei o que eu fiz, socorro. Vocês estão vendo a minha tela? Não, né? Eu já sabia que não, eu não sei o que aconteceu aqui. Ai, meu pai amado, viu? Eu vou ter muita paciência. Tenha paciência, Bragion. Tenha paciência. Vou ter paciência. Aqui. Agora vocês estão vendo a minha tela. Tudo bem? Fechou. Beleza. Então, agora nós vamos para filtro. Bea, quando você diz que a nossa mente foi programada para ter memórias ruins, o que significa isso? Em que momento isso aconteceu? A sua vida inteira, Joana. Isso acontece na nossa vida inteira e agora eu vou explicar sobre isso, tá bom? E depois na segunda aula, quando a gente fala sobre modelo de mundo, eu vou explicar um pouco mais, tá bom? Então, até o final do curso, se eu não te responder essa pergunta, você me pergunta de novo. Mas eu tenho certeza que você vai ter essa resposta, tá? Minha tela estão vendo, tá tudo certo? Então, a gente aprendeu calibragem,
a gente aprendeu rapport, sintonia, a gente aprendeu âncoras, que são as nossas memórias. Eu ensinei vocês a verem as nossas âncoras positivas, tá bom? Mas a gente tem muitas âncoras que são as nossas memórias, que causam as nossas crenças, que nos limitam de atingir resultado. E daí, na aula de análise, que é a próxima aula, eu vou juntar a PNL junto com a análise de comportamento para vocês entenderem, tá bom? Aline, fica tranquila. Você vai fechar o olho depois sozinha, você vai conseguir. A mente de algumas pessoas funciona de maneira diferente das outras. E agora nós vamos para filtro. E olha lá, o que é filtro, né? Olha a quantidade de filtros a gente tem. Filtros nada mais são do que toda percepção externa que vem para dentro. Então a gente põe a água no filtro, o filtro, dependendo do modelo dele, porque cada marca faz um modelo, existem várias formas de filtrar a água, vai dar uma água filtrada para você tomar, uma água potável para você tomar. E por que eu quis fazer a analogia de filtros com água? Porque filtro é isso mesmo. O nosso ouvido deveria ser um filtro, mas nós não temos consciência disso. Então, a nossa mente inconsciente, lembra que eu falei no começo? A nossa mente inconsciente, ela fica o tempo todo captando as informações do mundo externo, tá? Então, ela capta, como a nossa mente, ela trabalha trilhões muito rápido, a gente nem tem noção disso. A gente está captando coisas o tempo todo. Então, a gente capta coisas negativas o tempo todo, a gente capta coisas positivas o tempo todo, só que a gente tem um problema. Nossa mente inconsciente não sabe o que é certo e o que é errado. E a nossa mente não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, daí é mais uma coisa que a gente precisa ter consciência. Então, nós precisamos entender os nossos filtros. E eu posso dizer também que tudo aquilo que você fala se torna um filtro para alguém. Então, tudo aquilo que a gente ouve é um filtro, e tudo aquilo que a gente fala é um filtro. Quer ver? Pais e mães que um dia falaram assim para os seus filhos: cuidado, você vai cair. O que acontece com a criança normalmente? Cai. Às vezes ela nem percebeu esse perigo, mas você já percebeu o perigo e já falou que ela ia cair, né? Como seria se a gente falasse: filho, vem pra cá, vamos fazer outra coisa? E daí entra um pouco também da psicologia positiva, né? Da linguagem da disciplina positiva, tá bom? Então é muito importante a gente ter consciência dos nossos filtros, né? E olha só que interessante, como que funciona isso? Então aqui nós temos nós e nós temos o mundo. Então o nosso mundo ele percebe os filtros. Então a gente vê, a gente ouve, a gente sente sinestesia, a gente tem o tato, tem a nossa linguagem, né? Tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente ouve, né? Tudo aquilo que a gente percebe no outro é um filtro. E isso aqui vem para dentro, que a gente não tem consciência. E a gente não tem consciência e esses filtros um dia podem se tornar uma crença. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu faço atendimento, né, em consultório. Eu atendi um cara de 35 anos. 35 anos. E sabe o que aconteceu com ele? Ele não podia pôr o pé no chão. O pé direto no chão. Porque ele ficava gripado. Porque, olha só, a avó dele, quando ele tinha 4 anos, falou pra ele que ele não podia pôr o pé no chão, porque senão toda vez ele ia ficar gripado. Falou: meu filho, não põe o pé no chão, porque se você pôr o pé no chão, todas as vezes você vai ficar gripado. Isso foi um filtro que ela falou. Que foi uma forma que ela arrumou dele não pôr o pé no chão. Só que esse filtro se tornou uma crença. E essa crença impedia ele de colocar o pé no chão. E daí a gente ressignificou essa crença, que é a próxima ferramenta, tá bom? A gente ressignificou esse filtro, né? Então ainda bem que eu ressignifiquei ele antes da pandemia, né? Porque senão ele ia ficar gripado pra tudo, ia ficar doidão, né? Que ele tava gripado de qualquer forma. E daí existem vários filtros, né? Para vocês entenderem, os autistas, eles não formam esse diálogo interno. Os autistas, né, eles não têm filtro. Então, eles não conseguem produzir, dentro das percepções que eles têm, muitas vezes, eles não conseguem fazer representações internas.
Eles não fazem isso. Então, os autistas, eles são muito visuais. Eles precisam de dicas visuais para que ele possa entender aquilo que ele tem que fazer. Não adianta você falar, fica aí. Ele não sabe o que é ficar aí. Ele não consegue fazer essa representação interna. E quando eu explico do autista, eu estou explicando para você entender como a nossa mente típica funciona. A gente fala, fica aí, você fica aí. Porque você já tem filtros das suas experiências que você já viveu, que você sabe o que é ficar aí. Agora, se eu colocar 2 pezinhos no chão pro autista e pôr o pezinho dele ali e falar para ele que ele tem que ficar ali com os pezinhos no chão, talvez ele consiga ficar. E é um talvez também, porque tudo é acerto e erro. Tudo bem, gente? Foi? Então, filtros é tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente fala. Então, tem que tomar muito cuidado. E como estão sendo os seus filtros na época de quarentena, né? Como que são os seus filtros para você? Né? Então, se você fala para você que você é incompetente, que você não está fazendo nada que você tem que fazer, que você não começa, você começa as coisas e não termina as coisas, a primeira pessoa que está ouvindo os seus filtros é você mesmo. Então, tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Dúvidas em filtros? Então, agora nós vamos para ressignificação. E o que é ressignificação, gente? Ressignificação é dar um novo significado para aquela situação. Então, assim, na nossa vida, nós temos muitas âncoras, muitas situações que não foram tão boas, né? Quando a gente ressignifica essa situação, a gente começa a dar novo significado para aquilo. E a gente, lembra que a pressuposto da PNL, você faz o melhor que você pode naquele momento, todo mundo, né? Então, quando a gente ressignifica, a gente entende que naquele momento eu não podia fazer diferente. Mas que agora eu aprendi e que daqui para frente eu vou fazer diferente. Tá? Tudo bem? Então, ressignificar é mudar o contexto. E aí eu vou contar uma história para vocês, uma história muito legal. Quando eu tinha 15 anos, a minha mãe morreu, né, com 15 anos. Então eu tinha tudo. Eu tinha motorista, eu tinha tudo. Eu tinha uma vida de princesa. Quando a minha mãe morreu, eu perdi tudo. Brum. Não, nunca passei dificuldade. Meu pai sempre trabalhou muito e assumiu isso, mas eu perdi tudo aquilo que eu tinha nos meus 15 anos. E daí, com 17 anos, eu não conseguia entender essas ferramentas ainda. Eu comecei a usar droga, eu fiz um monte de coisas teoricamente erradas, mas eu fiz o melhor que eu podia fazer naquele momento. Hoje eu entendo isso, eu não tinha outra saída, né? E daí eu fui estudar a PNL e comecei a ressignificar a morte da minha mãe. E eu percebi que eu sou a pessoa que eu sou e a profissional que eu sou porque a minha mãe não está mais comigo de presença física. Ela morreu, né? Mas a morte dela me impulsionou para me tornar a pessoa que eu sou. Com 18 anos eu parei de usar tudo, eu acordei e falei, não quero mais isso para mim, eu quero ajudar as pessoas a transformar a vida delas. Com 18 anos eu tive esse insight na minha cabeça e daí meu pai tinha feito um curso de PNL e ele me levou em seguida depois para esse curso, demorou um tempinho, né, mas daí ele me levou. E daí eu comecei a entender a ressignificação. E olha que só que interessante, né, é muito importante, eu parei a minha tela, tá? É muito importante que vocês entendam que ressignificar é trocar o sentido, é dar novo significado. Porque você imagina se eu não tivesse ressignificado isso? Talvez eu não conseguisse nem dar uma aula online hoje. Talvez eu não tivesse criado o método BIM. Talvez eu não tivesse transformado mais de 5.000 vidas já. Mas graças às ferramentas eu consegui ressignificar esse momento na minha vida e consegui trazer isso para vocês. E quais são os momentos na sua vida que você precisa ressignificar? Quais são as âncoras que vêm na sua mente? Âncoras que fazem com que você não tenha melhores resultados? Você tem essa consciência? Né? E olha só que interessante, eu tô calibrando vocês aqui, né? Tem gente que já entra em diálogo interno. Tem gente que já fica pensando, nossa, o que será que eu preciso ressignificar na minha vida? Tudo bem, gente?
Então é muito importante a gente juntar as ferramentas. E a ressignificação, ela é uma ferramenta extremamente importante para que a gente possa ressignificar, tá? Mas o mais importante de tudo na ressignificação, sabe o que é? É você querer ser ressignificado. Porque tem muito paciente meu que não quer. E daí fica dando volta em ciclo, assim, ó. E daí sabe o que eu faço? Porque daí entra o coaching, daí vocês vão começar a entender. Eu dou cacetada. É porrada. Né? Porque ou a pessoa quer, ou a pessoa decide, ou a pessoa vai estar perdendo tempo. O meu e o dela. E como eu sou uma pessoa que sou extremamente transparente e congruente com aquilo que eu tô fazendo, eu não gosto de perder meu tempo e muito menos o tempo e o dinheiro do outro. Então teve muito ciclo que eu não fui até o fim. Olha que interessante, eu demito o cliente quando ele não tá afim de evoluir, de se desenvolver. Eu demito o cliente, porque às vezes o cliente ele não tá afim, não é o time dele, tá tudo bem. Então eu tenho que ser a pessoa consciente e adulta para ajudar e ensinar ele. Eu tenho que ressignificar esse momento. Tudo bem? Na ressignificação? Então foi. Aí na ressignificação, a gente precisa entender assim: ressignificar é uma das maiores forças e virtudes que o ser humano tem. Se eu sei ressignificar, se eu sei me ressignificar, eu já dei o primeiro passo para o meu processo evolutivo. Eu tenho certeza que vocês já ressignificaram muita coisa dentro de vocês. Só que talvez até agora vocês não tinham consciência do que era a ressignificação. E agora você está tendo. Porque a gente precisa lembrar que algumas coisas, algumas ferramentas, a gente é um neném engatinhando. Eu já estou correndo uma maratona com o método BIM. Vocês acabaram de nascer no método BIM. Tem gente que está fazendo de novo, começando a engatinhar no método BIM, e tá tudo bem. Cada vez que você assistir essa aula, você vai estar aprendendo coisas diferentes do que você está aprendendo nessa aula ao vivo. Tá? Então é muito importante que você entenda o poder da ressignificação. Porque eu tenho certeza que se você entender isso, você pode se ajudar e você pode ajudar muita gente. Então a ressignificação é isso, ó. Sabe aquele povo que às vezes ele sozinho ele consegue se autocurar? Ele consegue se ressignificar? É isso. É você ser um gatinho e você olhar para o espelho e falar: eu sou um leão. É você estar com dificuldade. Eu tive síndrome do pânico. E eu vou contando a minha história para vocês entenderem como é possível você se ressignificar. Como é possível você querer, mas você tem que decidir isso. Quando eu tive síndrome do pânico, eu fiquei uma semana internada e ninguém achava que eu tinha. Certo dia, né, no 8º dia, eu falei pra Eli, ó, não quero mais ficar aqui, chega. Aí fizeram até exame de líquor em mim pra saber o que eu tinha. Aí eu falei, gente, que eu tenho pânico. Eu tenho as ferramentas necessárias, porque eu já tinha feito todos esses cursos. Eu tenho as ferramentas necessárias e eu vou me curar. Eu decidi não ter mais pânico. Eu consegui entender qual é a âncora, qual é a memória, qual é o gatilho que me dispara o pânico. Eu tenho, lógico, ainda, todos nós, eu costumo dizer que a gente tem pânico. Tem coisas que a gente tem pânico, mas se a gente tem consciência do pânico, a gente consegue controlar. O que faz a gente controlar e ressignificar é a consciência, é o saber. A gente não sabe tudo e nós nunca vamos saber tudo. Mas quanto mais a gente estudar sobre nós mesmos, mais consciência nós vamos ter sobre nós, tá? Então é muito importante a decisão da ressignificação. Ressignificar é aceitar. É aceitar que as coisas são como são. É aceitar que o outro é como é. É aceitar isso. O outro não vai mudar porque você quer. Então você tem que primeiro aceitar você. Você tem que perdoar você. E para isso, gente, você tem que querer. Você tem que estar decidido a fazer. É aquilo. Nesse momento, sabe por que às vezes a gente não decide? Porque a gente tem opção. Porque a gente pode protelar. A gente pode não querer ressignificar agora. Eu posso querer não mexer naquela ferida que está soltando tanto pus agora. Você pode querer, é uma opção sua.
Assim como foi uma opção minha querer aceitar e perdoar o que aconteceu na minha vida. Como eu consegui me perdoar e aceitar que eu tava com pânico. E tá tudo bem eu estar com pânico, com milhões de ferramentas que eu tenho. O método BIM foi criado dentro da minha primeira síndrome do pânico. Então, graças a Deus eu tive síndrome do pânico, senão eu não teria criado isso. Né? Essa junção de tudo isso. Tudo bem, gente? Então, ressignificar é aceitar. É você se aceitar primeiro. Né? É você se aceitar. Você precisa se aceitar. Tá bom? Se você se aceitar, você vai conseguir se perdoar e automaticamente você vai conseguir ressignificar. Você tem que querer. Você precisa decidir o querer, tá? Vou responder a pergunta aqui do Paulo. Como fazemos para nos ressignificar? Por exemplo, você achar que determinadas atitudes do outro está falando de você ou sobre você. Paulo, essa é a próxima na aula de comportamento, tá bom? Essa é a próxima na aula de comportamento. Você vai entender isso e vai conseguir se ressignificar com isso. Querer é o princípio básico da cura, não tem outro jeito. E como parar de postergar mesmo tendo opção? Eu até vou parar minha tela para vocês me verem. Gente, olha só. Vamos falar um pouquinho de tudo que a gente falou até agora, né? E vamos juntar tudo isso. Vamos juntar o método BIM no nosso dia a dia para a gente ver essas ferramentas na prática, tá? Então, o que é procrastinar? Procrastinar é um comportamento, certo? Um comportamento, ele é influenciado, segundo a PNL, pelos nossos sentimentos e pelos nossos pensamentos, sim ou não? Então a gente precisa se calibrar. Olha que legal. Se a gente se calibra, ou seja, se a gente se percebe, a gente vai conseguir ter sintonia com a gente. Se a gente tiver sintonia com a gente vai ter consciência das nossas âncoras. E a gente vai conseguir entender o que não está fazendo sentido para a gente para executar alguma coisa. Porque para pensar, procrastinação nada mais é do que você não fazer algo que não faz sentido para você. Porque o que faz sentido para você? Você procrastina? Muitas vezes não. Se você está morrendo de vontade de fazer xixi, seu xixi já está saindo, você deixa de ir no banheiro? Você faz na calça? Então você não procrastina. Tudo bem? Então você só procrastina aquilo que não faz sentido para você. Ok? E daí a PNL vem para você entender por qual motivo que aquilo não faz sentido para você. Porque 90% mais ou menos dos nossos comportamentos são inconscientes, a gente não percebe eles. A gente faz, depois percebe. Né? Quando a gente pensa, e entrando no que o Paulo falou, né? Quando a gente fica pensando demais no que os outros estão pensando ou falando de nós, é a primeira alerta que a gente precisa ter mais consciência de quem nós somos. Porque se nós temos consciência de quem nós somos e para onde nós estamos indo, vocês concordam comigo que o que o outro pensa ou sente ou fala sobre mim, ele vai perdendo a importância? Essa mania de perseguição, ela vai diminuindo? E daí a gente precisa lembrar de outra coisa também. Se a gente está pensando ou falando muito do que o outro está, pensando demais no que o outro está falando de nós, você está falando muito dos outros? Porque a gente percebe via rapport, né? Via rapport espelhado. Se você está preocupado demais com alguma coisa, será que você não está fazendo demais isso também? Então, todas as suas preocupações, a partir de agora, com o método BIM, você vai trazer para você. Você vai colocar primeiro para você. Então, por qual motivo será? Qual âncora está disparando em mim que está fazendo eu pensar no que o outro está pensando de mim? Opa, o que acontece? Pode ser sua preferência de comportamento, e daí nós vamos saber na próxima aula. E daí dá para ajustar. Mas gravem essa palavra, gente, decisão. Decisão. Se você decide, você quer, você vai lá e faz. Todo mundo pode fazer o que quiser. Todo mundo aqui pode fazer o que quiser. Mas só vai fazer o que quiser quem realmente quiser fazer. Quem realmente arregaçar a manga e fazer.
Fazer e poder tem um caminho bem longo aí, tá bom? Tudo bem aí? Dúvidas? Então, a gente precisa aceitar quem nós somos e a gente precisa perdoar. A gente precisa se auto-perdoar. Né? E gravem isso, que isso são critérios, tá? Eu vou falar isso na segunda aula. São critérios. E vocês vão entender porque eu falo tanto de critérios, tá, gente? Nós precisamos ser transparentes com nós mesmos. E para ser transparente, a gente precisa se aceitar. E a gente precisa se perdoar. Porque senão a gente não consegue ser congruente e muito menos ser persistente naquilo que a gente quer para nossa vida. Tá bom? Então, a gente aqui está ganhando a primeira engrenagem. Então, a PNL, a gente viu calibragem. E calibragem é você ler o outro, é você olhar para o outro, é você entender o outro sem o outro estar falando para você. Nós somos para rapport, e daí no rapport nós tivemos rapport de comportamento, rapport de respiração, rapport de liderança, e rapport de alto nível que eu não falei e eu vou falar agora. Rapport de alto nível, normalmente mãe tem com filho, ou amigas, quem é muito amigo é muito conectado. Se você pensar em alguém, a pessoa liga, ou se você ia falar alguma coisa, a pessoa fala junto com você e fala a mesma coisa, sabe? Isso é rapport de alto nível. Rapport de alto nível é a conexão mais alta que você pode ter. E normalmente você tem rapport de alto nível com uma pessoa. Pode ter com algumas, mas é com uma. Não tem um trio de rapport de alto nível, são duas. É uma dupla, tá? Tudo bem? Então, a gente ganhou a primeira engrenagem da programação neurolinguística. Depois depois de rapport, nós fomos para âncoras. E daí, âncoras, a gente veio e entendeu que âncoras são as nossas memórias, e as nossas memórias, elas podem ser muito pesadas ou elas podem ser muito leves, desde que a gente entenda e tenha consciência das nossas memórias e decida ressignificar elas. E já não tem como falar mais de âncoras sem falar de ressignificação. Percebe como a engrenagem realmente ela funciona e ela se une? E daí nós somos para filtros, que filtros é tudo aquilo que a gente percebe do externo e tudo aquilo que a gente assimila e que a gente entende, né? E filtros podem se tornar crenças. E daí a gente veio com a ressignificação, que ressignificação é decisão. Ressignificar algo é decidir que você quer mudar o significado daquilo. É você realmente entender que é possível ter um lado bom em tudo. Porque a gente faz o melhor que a gente pode fazer naquele momento, né? E às vezes ter opção é melhor do que não ter opção, e você fez o que você podia fazer, e agora chegou o momento de poder ressignificar isso. Então, vocês ganharam a primeira engrenagem do método BIM, né? E é muito interessante a gente agora entender e como nós vamos treinar para a próxima semana. Porque para a gente aprender, lembra lá, ó, nós somos crianças. Vocês acabaram de começar a engatinhar no método BIM. E agora eu, como professora do método BIM, preciso que você treine, né? Então, vamos treinar, né? Então, o que você aprendeu hoje? Para você entender isso, nós precisamos falar das nossas tarefas, e daí eu já vou abrir para a gente poder trocar um pouquinho de informação juntos, tá bom? Então, tarefas para a próxima semana. E daí aqui eu já vou aproveitar e vou falar a senha da aula para saber que quem não assistiu online vai assistir mesmo. E a senha é conectado. E se você chegou até aqui e realmente viu a aula gravada, você vai mandar ou para mim ou para Eli a senha conectado para eu saber que você assistiu, para você poder ganhar o certificado depois, tá bom, gente? Cada aula vai ter uma senha, fechou? Então, tarefas para a próxima aula. Primeira, treinar a calibragem. Assistir o Lie to Me. Pode assistir o Lie to Me, pode assistir qualquer outro seriado que você goste, mas o Lie to Me especificamente, e eu posso mandar no grupo depois o link para vocês, eu vou mandar, é um seriado específico de calibragem, tá? Então, assistam Lie to Me, é sensacional. A gente vai treinar o rapport, e daí nós vamos treinar rapport de espelho, né? Então, é você espelhar o comportamento de alguém que você está observando, né? Então, comece a calibrar essa pessoa, e se ela estiver assim na mesa, faz assim também, sem ela perceber, lógico, né? Não vai ficar dando risada que ela vai achar estranho. Então, faz assim. Fica um pouquinho ali.
Se você conseguir, perceba como tá a respiração dela. Entra no rapport com ela. E daí você faz assim, ó. Coça o cabelo, põe a mão para baixo. Dá alguns segundos, essa pessoa sai dessa posição inicial que ela estava. Então, rapport de espelho, rapport de respiração e rapport de comportamento é você fazer aquilo que a pessoa está fazendo para ela começar a fazer aquilo que você quer que ela faça. E aqui em rapport de comportamento é muito legal uma ferramenta que eu utilizo muito na comunicação. Então, quando alguém vem muito nervoso falar comigo, a pessoa... O que eu faço? Eu começo a falar igual ela. E sabe o que eu faço depois? Sabe aquela respirada no meio da conversa? Você vai assim... Dá alguns segundos, essa pessoa respira também. E a hora que você percebe, ela já tá falando mais lento, mais calmo com você, tá bom? Você tem consciência das ferramentas, as pessoas ainda não, tá? Tem que perceber os filtros, então você precisa ouvir atentamente, né? Ouvir atentamente o que o outro está falando, ouvir atentamente sem julgamentos, sem os seus filtros pessoais. Porque quando você coloca os seus filtros pessoais para ouvir alguém, automaticamente você acaba julgando essa pessoa, tá bom? Perceber as suas âncoras. E é legal, gente, porque daí eu começo a abrir o grupo para isso, tá? Escreva o que você percebeu, né? Então, nossa, eu tô com fome. Mas eu acabei de almoçar. Nossa, que âncora que foi essa? Ah, foi a âncora que um dia eu fui apresentar um trabalho nesse horário e eu fiquei ansiosa, então toda vez que eu fico ansiosa eu tenho vontade de mastigar, tá? Então perceba suas âncoras e escreva. Por que escrever? Porque quando a gente pensa, a gente sente, a gente se comporta. Pensa, sente, se comporta. E quando a gente pensa e a gente sente, pensa, sente, pensa, a gente fica num ciclo vicioso. Escrever é um comportamento. Saia do ciclo vicioso. E aí, a tarefa, e eu vou apresentar a minha tarefa para vocês na nossa aula, tá? Então, você vai fazer um áudio de no máximo 4 minutos contando a sua história e vai me enviar no privado. Se você tiver vontade de enviar no nosso grupo o seu áudio, envie. Se você não tiver vontade de ouvir a história do outro atentamente, não ouça. Mas é uma excelente oportunidade de treino para que você consiga se conectar e fazer rapport com as pessoas que estão fazendo o curso com nós, e treinar a sua escuta ativa e principalmente aprender a ouvir sem filtro, tá bom? E daí na próxima aula eu vou contar a minha história em 4 minutos. Preparem o lenço, não chorem, tá bom? Tá tudo bem. Aproveitem para treinar a escutativa, como eu acabei de falar, tá? Então agora eu quero entender os feedbacks, né? E eu vou tirar uma foto depois dos feedbacks com todo mundo que tá aqui, que eu vou postar no meu Instagram. Quem não me segue no Instagram ainda, por favor, faça isso pra gente poder se conectar lá e vocês vão ver mais coisas minhas. Fechou, gente? Vamos ver o tempo. Ó, tem 10 minutinhos pra gente entender um pouquinho do que vocês aprenderam, tá? Façam as tarefas, porque aí sim você vai estar comprometido. Porque se você não fizer as tarefas, um áudio de 4 minutos, não me vem com áudio de 14 minutos, tá bom? E não me fala só coisa negativa. Quero saber coisa positiva da sua vida também. Então já vai falando, faz assim, ó, escreve sua história. Escreve. Depois que você escreveu, você grava o áudio. Porque senão as coisas vão ficar no seu pensamento e você não vai seguir uma linha de raciocínio. Tudo bem? Siga uma linha de raciocínio. Para seguir uma linha de raciocínio, escreva a sua história. E uma dica para vocês. Divida a sua história a cada 7 anos. Ó, a cada 7 anos você divide a sua história. Pontos positivos de 0 a 7. Pontos que não foram tão legais que você já vai ressignificar. Escreve. Pontos positivos e pontos que não foram tão legais que você já vai ressignificar. Tudo bem? Áudio de 4 minutos. Vai ter gente que vai mandar 4 minutos. Vai ter gente que vai mandar de 6 e vai falar: desculpa, Bia, eu não consegui fazer de 4. Já tá tudo bem, que eu sei que isso vai acontecer. Tá tranquilo, eu já sei, né? Que isso vai acontecer. Tá bom, gente? Dúvidas?
Vamos falar agora um pouquinho? Alguém quer falar comigo o que foi legal hoje, o que aprendeu, por que foi importante estar aqui? 1 minuto para falar. Critério, gravem essa palavra, critério. Como nós estamos em 40 pessoas, se você ficar falando mais de 1 minuto, talvez a outra pessoa não possa falar. Então a gente já vai criar esse critério de comportamento no nosso grupo. Aí você pode pensar assim: nossa, como ela é chata. Eu não sou chata, eu sou uma pessoa organizada para que possa abrir para todos falar. Alguém quer falar? Como sempre, fico muito chateada, ninguém quer falar comigo. Quero. Alguém. Oi, Bia. Oi. Bem? Eu quero. Ah, obrigada. Tudo bem, Mal? Oi, Érica. Tudo bem? 1 minuto, valendo para vocês. Participando de uma formação sua. Já fiz o método BIM, estou adorando tá tendo essa oportunidade de fazer o BIM. E a Érica também, viu? Ela quer certificado também, viu? Claro. O que vocês aprenderam hoje? Vamos lá. Eu acho que a questão assim me fez pensar muito na questão das âncoras, né? Já me veio assim de imediato muitas crenças da minha família que eu já vejo enraizadas em mim, que eu sei que me prejudica bastante de evoluir. Perfeito. É bom já ter Foi uma das consciência. principais. Isso é o que eu vou mais pensar nessa semana nessa parte. Perfeito. Obrigada, Érica. Obrigada, Má. Saudade de Eu quero falar, Ângela. Quero falar. Pode falar, Ângela. 1 minuto para você. Tá bom. Eu aprendi calibragem, âncora extremamente importante. A importância dos exercícios, né, que a gente precisa fazer para fazer uma calibragem positiva, isso é muito bom. A ressignificação, que é algo assim que eu já pratico na minha vida, ressignificar as coisas, mas não com essa metodologia que você apresentou, né? A questão da tomada de decisão para poder mudar as coisas na sua vida, você tem que dar um pontapé para iniciar, e o quanto é importante, né? Você escrever primeiro para ter uma estruturação mental, e a partir daí você poder fazer um áudio de 4 minutos, cumprindo os 7 em 7 anos. Bacana. Perfeito, Ângela. Ó, deu 1 minuto certinho. Obrigada pelo seu feedback, viu? Mais alguém quer falar? Bia, Oi, Fernando, pode falar. a Fabiola foi atender o telefone, ela não conseguiu falar agora. Tá dando eco aqui. Oi, até agora. Obrigado, gostei muito aqui, tá? A parte que eu mais me encanto aí, que eu aprendi agora há pouco, aí essa parte do reporte, né? Então eu tô aprendendo muito aqui e gostei muito da clareza das informações que você passou. Obrigada, obrigada, Fernando. Peraí. Oi, Oi. eu sou a Fabiola, boa noite. Eu gostei muito da aula, da oportunidade, e eu fiquei só com uma dúvida com relação àquele momento que a gente faz do apertar ali da âncora. É muito difícil para mim fazer a âncora, porque todos os meus momentos felizes eu fui condenada pela família e eles se tornaram tristes. Entendi. Todos os meus sucessos se transformaram em desgraças. Então é difícil lembrar a felicidade e depois ela teve um momento triste e conseguir tirar esse momento triste para poder fazer o exercício. Sim. É assim, ó, já pode desligar isso o microfone, que eu vou ressignificar você já aí, tá bom? Gente, para não dar eco, eu sei que eles estão em dois, por isso que eles estão sem fone, tá? Mas para não dar eco, às vezes quando você vai falar, só diminui o volume daquilo que você fala, porque o eco é você falando, você ouvindo o que você tá falando. Então vamos lá. Obrigada, Fernando, primeiro, e Fabiola. É assim, ó, eu tenho absoluta certeza que você tem uma memória muito boa para você, que você tem um momento na sua vida que você se sentiu excelente. Para você lembrar dessa memória, a primeira coisa que você vai fazer é esquecer o que a sua família fez depois desse momento.
Porque daí você não tá lembrando do momento, você tá lembrando do depois. Então a gente tem que passar por cima do depois e lembrar do momento primeiro, entendeu? O depois a gente vai ressignificar depois. Na segunda aula a gente consegue ressignificar os momentos das famílias. Então, o que você vai fazer? Quem não conseguiu, já aproveita e já pega o gancho aí. Façam essa tarefa antes de dormir, que é sensacional, tá? Primeiro, Fabiola, você tem um perfil extremamente de informação. Então, o que você vai fazer? Nós precisamos desligar seu cérebro, tá? Acertei, né, Fernando? Olha, já tá calibrando ele, tá vendo? Tô acertando os perfis, hein, gente? Ó, tô ficando boa. Então, olha só. O que você vai fazer? Você vai, a hora que você deitar na sua cama, você vai respirar 5 vezes, muito fundo, soltar pela boca, tá? E a sua mente vai ficando em branco, sem memória, só você. Você vai perceber a sua respiração. E para você burlar o seu cérebro, você vai contar a sua respiração. Então você inspira em 4 tempos, segura 4 tempos e solta em 4 tempos, tá? 4 vezes. Então você vai contar isso. Na quarta, você vai lembrar desse seu momento, do momento que você teve excelência. Quando você lembrar do momento que você teve excelência, você vai lembrar do momento. Se vier a sua família, você vai falar assim para sua memória: vocês ficam para lá, eu vou lembrar disso. Você manda na sua memória. Tudo bem? Aí o que você vai fazer? Você vai fazer isso e vai viver esse momento de novo. Vai pôr música alta no momento, vai pôr luz, vai ouvir o que você ouvia, vai sentir o que você sentia, vai acabar aí o momento. Não vai chegar no momento da sua família. Beleza? Aí depois você me manda um WhatsApp falando como foi. Certo? Mais alguém quer falar, gente? Olá, Oi? eu sou Lívia. O que eu achei mais interessante foi a questão das âncoras, como viagem emocional no tempo. E eu consegui, esse exercício para mim foi assim, surpreendente, porque eu consegui rememorar algumas coisas que, para mim, já estava esquecida. Muito bom. E me deixou realmente assim, muito feliz de reviver esse momento. Outra coisa, eu aprendi alguns nomes, rapó, e a questão do PNL, que eu já utilizava, mas sem saber. Sim. Então, assim, eu agradeço. Eu recebi o convite de vocês através do Facebook, eu agradeço. Gratidão mesmo aí por esse momento, por estar participando aí com você. Obrigada, Lívia. Obrigada mesmo. E é isso que eu falei, gente, no começo. A gente já usa as ferramentas da PNL. O problema é que a gente não sabe quais são as ferramentas e não tem consciência delas, tá? A nossa aula, faltam 4 minutos para acabar. Eu vou deixar mais gente falar e vou responder as perguntas que tem aqui, tá bom? Mas antes disso, eu vou tirar uma foto de vocês. E a minha tela aqui, vendo vocês, tá dividida em duas, tá? Porque nós estamos com 40 pessoas. Oi, Lu! Saudade da Lu, lá do Mato Grosso, lá longeão. Então, o que nós vamos fazer? Como vocês não sabem quem tá aparecendo e quem não tá na minha tela, vocês fazem um sorriso aí, esperam eu mudar de tela e eu falo que acabou, fechado? Aí eu vou postar isso no meu Insta, quem não me segue vai lá seguir, porque além de tudo no meu Insta eu tô dando bastante conteúdo sobre o método BIM e eu vou dando sacadas que é bem legal a gente ouvir, tá bom? Então vamos lá. Caras bonitas, quem não quiser aparecer não precisa, quem quiser aparecer. Tem gente que vai aparecer a terceira vez no método BIM aqui. Não queria dedar, mas tem que dedar. Vai lá, um sorrisão. Continua que eu vou tirar da outra turma, só que vocês não sabem de que turma vocês são. 1, 2 e... Aí! Ixi, peraí, vai de novo. 1, 2 e... Ó, tem gente até saindo de máscara, foi. Obrigada, gente. Vou abrir para mais perguntas, porque assim, quem quiser sair já agora, já está liberado da aula, para vocês entenderem a senha. Eu vou mandar essa aula lá no grupo. Lá no nosso grupo nós temos 104 pessoas, tá?
O que acontece normalmente? As pessoas não assistem a aula e daí querem o certificado. Eu sou uma pessoa que não vou dar certificado para quem não assistiu a aula, porque não faz sentido. Então, dentro da nossa aula, eu coloquei a senha da aula, que quem estiver assistindo a aula pela primeira vez, gravada, vai ter que me mandar no WhatsApp a senha conectados. Entenderam? Porque se me mandar a senha, eu sei que assistiu a aula. Se não me mandar a senha, é papo. E daí, papo, eu não mando certificado. Gostaram? Assim eu não prejudico ninguém. Consigo atingir as pessoas que infelizmente não conseguiram estar aqui com a gente, tá? E assim nós vamos. E daí tem gente que me pergunta, Bê, por que você não deixa o curso gravado? Gente, porque eu gosto de fazer o curso pensando naquilo que vocês escreveram no formulário. Então, vocês vão perceber na segunda aula que tudo aquilo que vocês me escreveram de expectativa, daquilo que vocês estão precisando nesse momento, eu vou entrar em ênfase para vocês. Entendeu? Apesar de que é padrão e normalmente as pessoas buscam as mesmas coisas, porque a gente entra em rapport nos cursos. Mas é muito importante eu fazer cada dia um curso diferente, porque aí cada dia eu estou melhorando mais nas minhas próprias ferramentas. Entenderam? Então, quem quiser falar aí, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Pode Tá falar. aparecendo aí? Eu até escrevi aqui no chat, mas eu vou falar aqui, né, ao vivo. Minha dúvida é, naquela hora que você está fazendo a âncora, né, assim, a gente lembrar uma memória positiva, uma memória que a gente lembra foi muito boa, eu não consigo lembrar de um momento específico que eu vivi um momento bom. Eu só lembro, assim, sabe, de uma fase, assim, de um ciclo que foi uma coisa ruim, mas que depois eu tive aprendizado, e aí eu consigo me sentir bem, mas não consigo lembrar de um momento específico Tá. que eu me senti bem. Você ouviu eu falando a ferramenta para a Fabiola? De respirar Sim. na cama, você vai fazer a mesma coisa, tá? Uhum. E eu vou explicar para vocês uma coisa, gente. Isso é na próxima aula, mas só para vocês já entenderem. Teoricamente, né, a gente tem 4 tipos de perfis de comportamento. E existem pessoas que só na primeira vez que tá tendo a técnica não vai conseguir. E possivelmente a Paula e a Fabiola têm o mesmo perfil de comportamento. E quem não conseguiu também, né? Então, por isso que eu peço, sozinho, só vocês, fechem todos os filtros que podem vir do externo, respirem, concentrem em você e você vai conseguir o momento, Paula, tá? Às vezes você já viveu esse momento, mas você não sabe o quanto ele foi importante para você. Tudo bem? Aí depois você também me Isso. conta, tá? Obrigada. Mais alguém quer falar? E daí eu estava explicando como funciona no final da aula. Normalmente a nossa aula acaba 21h31. Agora, exatamente, ó. Encerrou a nossa aula. Mas eu fico aqui mais 15 minutos, tá? Por que eu fico aqui mais 15 minutos? Primeiro, porque eu estou no meu estado máximo de flow, eu amo fazer o que eu tô fazendo e faria isso o dia inteiro. Então, isso me deixa super tranquila. Segundo, que tem gente que tem dúvida, que não consegue falar a dúvida com um monte de gente, então eu fico na sala que se alguém quiser falar. Sabe igual a sala de aula, que sempre fica um e daí o professor tira a dúvida? Eu faço isso, tá bom? Então, eu fico aqui. E tem gente que vai ficar comigo e não vai querer ir embora da minha aula, e tá tudo bem também. Certo? Ó, o que acontece? Eu falei que já pode sair, quase ninguém saiu. Saiu 6 pessoas por enquanto. Né? Deixa eu aproveitar e falar uma coisa para você. Bia, Pode falar. Bia, qual é o seu Instagram? É Bea Bragion _. Ah, obrigada. Tá bonito, né? Fica bonito meu cabelo. Quero mandar um beijo especial para algumas pessoas, se vocês me permitirem. Né? O Marcel eu já mandei um beijo especial para ele e para a Érica lá, mas a Eli que está me ajudando, vejam a minha filha. A minha filha está ali com a Eli. Essa é a Andressa. E não está aparecendo muito a Andressa. Está aparecendo a Eu não gosto de chat. Essa é a Andressa, ó. Posso responder no Instagram para você? Essa é a Andressa. Eu vou contar as histórias dela para vocês. Preciso agradecer ela que me ajuda e que consegue aguentar as minhas neuroses quando eu não consigo fazer as coisas na hora certa. A Ná, que tá me ajudando, a Natália Santin, que tá me ajudando com todas as artes do Instagram aí, de que as pessoas falam.
Obrigada. E tô muito, muito, muito feliz que a Marcinha tá aqui de novo, que a Lu tá aqui, veio fazer o curso, que tem gente, a Mariana tá aqui, que tem gente que já fez o curso e tá aqui de novo. Obrigada, viu, gente? E todos vocês que eu não conheço, mas agora eu já conheço, né? Obrigada aí pela gratidão mesmo pela confiança e por vocês estarem comigo nessa conectividade aí de perfis, tá bom? E de conhecimento.